Então nós vamos ficar em pé agora, tá? Para cantarmos mais um hino. E na sequência o pastor Timothy, ele vai estar chegando. Ele vai trazer para nós hoje o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Qual que é agora? Qual milagre? O terceiro, né? Muito bem. O primeiro milagre foi Caná da Galileia. O segundo foi do filho do oficial do nobre, né? Do oficial, a cura do filho do oficial, que será hoje, né? Hoje a gente sabe que é o terceiro milagre. Vamos ver? Alguém sabe qual é o terceiro? Ninguém sabe, mas você vai saber daqui a pouco, né? Vai saber daqui a pouco qual é o terceiro. Vamos cantar Louvado Seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, Boa noite, Deus abençoe vocês. as crianças abaixo de 5 podem acompanhar a tia Ruth, tem um culto especial para vocês lá, né? O texto que nós temos hoje na noite é no terceiro milagre de Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, está no capítulo 5. Nosso trabalho hoje na noite vai estar até o versículo 18, mas vamos... eu vou pedir ajuda dos irmãos para levar os versículos. Quando todo mundo está em pé, eu pedi, se você tem a Bíblia, a mesma versão, o pastor Ricardo pode ler esse versículo por nós, se todo mundo acompanhar. No João 20, versículos 30 a 31, por favor. João capítulo 20, versículo 30 a 31. Todos juntos? Pode ser, pastor. Com a referência. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos
que seu Filho Jesus Cristo fez no Evangelho do João. Nós estamos estudando. Senhor Deus, faz uma transformação também nas nossas vidas, através da Tua Palavra, o trabalho do Senhor, como mostrar que nosso trabalho é realmente para crer no Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, por favor. Irmãos, por favor, passem isso comigo, porque eu monto as coisas em inglês. Não normalmente em português. Então pode ir no próximo slide. Eu vou colocar essas fotos, por todo mundo tem. A informação que eu peguei em algumas coisas são esses sites aqui. É também o comentário do Dr. J. Vernon McGee, um pastor excelente que tinha um dos primeiros programas no rádio, que foi versículo a versículo na Bíblia inteira. E agora ele está no céu com Deus, mas o programa ainda está conosco, né, na terra, ouvindo o comentário dele. E tem os outros sites aqui, onde eu peguei algumas informações. Mas no João capítulo 5, nós temos a festa dos judeus, Jerusalém, Jesus, o tanque da Betesda, 5 portes. Alpenas. Obrigado. Tipo um varanda, mas coisa que faz a sombra. A palavra foi o que, pastor? Alpenas. Palavra muito bonita. Multidão das pessoas enfermas, o homem crippled man. Na Bíblia, como foi a descrição desse homem? Ele foi, no versículo, no inglês, velho, chama lame man. Na minha versão aqui, chama crippled man. Ele tinha problema de andar. Paralítico. Paralítico, coxo. Sim, então, impotent, enfermo, várias palavras que falam sobre esse homem. Mas ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade por quantos anos? 38 anos. Ele tinha esse problema. Então o homem dele tinha uma idade mais desse tempo. Então ele foi um homem com vários anos, mas por 38 anos ele tinha um problema. E depois no texto, nós vamos ver uma janela que Jesus faz na vida dele sobre os problemas. Pode ser pior se ele não faz algumas coisas. Os judeus, fé em Cristo, um movimento para matar Jesus. Então, esses frases eu vou quebrar parte por parte no contexto do João 5, versículos 1 a 18, para dar um contexto. Semana passada, eu gravei, pastor Ricardo deu um boa acompanhamento no texto para seguir o João até o fim do capítulo 4 do João. Vamos para o próximo slide e ver a primeira frase, o Feast of the Jews. Uma festa. Olha, o povo de Deus deve ter algumas festas, porque Deus é muito bom. E no Antigo Testamento falei sobre 3 festas. Interessante, não é? 3 festas. E no João, no capítulo 2, versículo 13, fala sobre a festa do unleavened bread. O pão sem... Sim. No João 7:2 fala a festa do tabernáculos, não é em português? Mas nós chegamos no João capítulo 5, no versículo 1 do 5, ele fala que tem uma festa dos judeus, mas não fala especificamente que festa eles tinham nesse momento. Então é interessante, porque olha, no Deuteronômio 16:16 fala, cada ano, 3 vezes por ano, todos os homens, meus irmãos, todos os homens vai para o lugar diante de Deus, saúde, e tem 3 lembranças, 3 memórias diferentes. Eles não apareceram diante do Senhor
sem nada nas mãos. Vai sacrificar, vai lembrar, vai ofertar quando vem diante de Deus. A pergunta é, que festa tinha? A resposta é, não muito importante, porque Deus não colocou na Bíblia. Mas é muito interessante que tinha as duas festas que foi mencionado no texto, no João 2 e João 7, pode ser o festo do Pentecoste, mas às vezes as pessoas acham que também foi o Passover, Páscoa de novo. Então Deus não deu informação. Olha, às vezes nós pegamos a Bíblia, tem uma pergunta, tem uma dúvida, e simplesmente não tem a informação específica. Eu acho que Deus está querendo nós, às vezes, só realmente acreditar na palavra dele. Porque tem muitas coisas na palavra dele que é questão de simplesmente crer que a Bíblia está falando. Isso é uma das vezes que Deus faz isso conosco. Mas muito interessante, tem 3 festas que Israel tem que lembrar. Jerusalém. O que é o significado do Jerusalém? Sem traduzir os estudantes de aula de inglês. O que é o significado do Jerusalém? Salém. Melquisedeque foi o quê? Se você lembra? Paz. Fundação. Cidade da paz. Então, importante, porque toda essa informação no texto está criando uma imagem que vai abençoar vocês. Não tem como de ler esse texto com entendimento e não estar abençoado. Interessante também, Jerusalém foi destruído e tinha algumas fundações diferentes. Tem alguma palavra que Jesus subiu para Jerusalém. Ele went up. No fim do versículo, no capítulo 5, subiu? Sim, mas ele já foi na Jerusalém, porque a fundação foi diferente. Destruído, construído. Então, olha, às vezes, eu não sei se nós pegamos a imagem, o cheiro, o grito dos ovelhas que foi sacrificado no templo, o sangue, todos esses momentos de tocar, sentir algumas coisas assim. Mas realmente é importante para entender os detalhes dessas coisas aqui. Pega as fotos e pega mais informação sobre a Jerusalém. Cidade da paz, fundação da paz, capital de Israel, lugar do templo de Deus. Importância das portas dos muros. Nos Estados Unidos, esse não é tão importante. A porta da casa é importante, mas o portão não é normalmente importante. O quintal normalmente está aberto, a pessoa vai até o portão da casa e bate. 1h da manhã, a pessoa pega arma. Se tem, para defender a casa. Aqui no Brasil, muito importante. Para ter muro, para ter portão. Às vezes isso mostra que tem uma riqueza dentro, para proteger as coisas. Mas no Brasil, eu não sei, porque às vezes os americanos que vêm falar comigo, tá no presídio, porque trancar as barras de ferro, não deixa aberto, as roupas. Imagina, as roupas no varal, ninguém quase usa varal lá nos Estados Unidos, todo mundo tem secador. Mas quando eu fui criança, tinha varal. Imagina alguém pega em casa, você já viu no filme? Alguém precisa de uma roupa? Vai lá atrás de uma casa, pega uma camiseta, uma roupa, alguma coisa, rouba, empresta. Jerusalém tinha, os muros tinham os portões. Então, foi brasileirado, como falou. Brasileirado. Lá no Jerusalém. Ou nós temos a tendência de copiar essas coisas culturalmente de deles. As paredes, as pedras. Eu não sei se você viu nas notícias, alguns dias atrás, tinha uma pessoa que matou
49 pessoas num clube, de um certo tipo de pessoas nos Estados Unidos. Se foi no Antigo Testamento, no Templo de Israel, eles, as pessoas que estão numa similar situação, pegam uma pedra e pedrejar as pessoas. Por quê? Porque tem mais pedra no Jerusalém que nós tem pessoas assistindo futebol. Tem mais pedra no chão que tem bar na rua aqui. Tem muitas pedras lá. Esse foi uma maneira de eles construir, proteger, até disciplinar as pessoas. Até no Novo Testamento, Paulo, uma vez as pessoas tentam matar ele com as pedras. Paulo ajudou, quando ele foi Saulo, pega o Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, com as pedras. Então, em Israel é uma situação muito diferente. E nós temos essa informação porque quando você lê o texto, você passa Jerusalém, a porta dos ovelhos, the sheep gate, o muro, as coisas. Então o texto está pintando essa informação para nós. Então, Jesus Cristo, o Senhor. Bem rápido, por favor. Jesus significa o quê? Jesus. O que é o significado de Jesus? Um pouquinho mais. Do nome de Jesus? Sim, do nome, da palavra Jesus. O que é o significado? Jeová é salvação. Exatamente. É uma forma do Josué do Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Deus salva, o Deus é salvação. Cristo é o quê? O que é o significado do Cristo? Cristo? Não sei, a palavra é Cristo. Nós não temos na igreja nesse momento, eu não trouxe. Uma pena que eu não trouxe esse material. Cristo foi a pessoa anointed, the anointed one. A pessoa ungido de Deus para fazer o trabalho especificamente no cargo falando sobre o Messias. Ungido. Então, a pessoa que está ungido, que mostra a Deus é a salvação, que está no controle das coisas, que dizer o Senhor, Lord. Então, isso é o nome de Jesus. O homem que está falando sobre todas essas situações no João que está fazendo os milagres. E no texto que nós lemos no começo, esses tinha muito mais dos 7 milagres no João. Mas esses 7 milagres no João que foi colocado, foi para nós crer que ele é a pessoa que a palavra de Deus fala que ele é. Então, importante, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, importante que nós entendamos quem ele é. Em Mateus 1:21 fala, ela vai receber um filho, e você vai dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dele dos pecados deles. Jesus, antes, chegou na cena, no bebezinho, no colo da Maria, um anjo falou para ela que ele é o salvador do povo dele. E não só o povo dele, graças a Deus, o povo do mundo inteiro. Todos os pecados de todas as pessoas, de todos os tipos, o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para salvar nós, se nós cremos em Ele. E tem esse material aqui fala... tem um trocadilho na palavra, no Atos 4, versículo 12, fala Yeshua, salvação, é salvo, Yeshua Yasha. No hebraico, o Salvador que vai salva, o Jesus Cristo está, salvação
salva. Yeshua Yasha. Jesus Cristo não tem outro nome debaixo do céu, não tem outro nome que qualquer pessoa precisa crer que é além de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Senhor que foi ungido de Deus, enviado de Deus, que é Deus para salvar-nos dos nossos pecados. O tanque da Betesda, esse lugar, olha, se você vai um dia no Santa Rita, no nosso ministério, no banheiro, eu fiz um tanquezinho, uma piscinazinha no banheiro. Eu acho que chama banheira. Para sentar na água. Esse lugar, no aramaico, a Betesda significa Casa da Misericórdia. Então, nós estamos na Cidade da Paz. A água está no tanque da Casa da Misericórdia. E vai ver outra coisa daqui a pouco. No versículo João 5:4, se você estudar isso em vários comentários, tem uma questão, tem uma pergunta, se isso versículo está nos todos os manuscritos da Bíblia. Depois o homem enfermo, o homem que tinha um problema, ele fala, mas eu estou esperando aqui por 38 anos, ou eu tenho doença por 38 anos, estou esperando aqui, não tem ninguém para me levar para lá, na água, porque tem um anjo, de vez em quando, vem, mexe a água, a pessoa está curada, ele não consegue chegar lá. Os irmãos, não consegue chegar sozinho na salvação do Senhor Deus. Ele tem que levar nós. Ele tem que pegar nós. Nós estamos no mesmo sandálias, no mesmo sapato desse homem que tinha problema. Mas no texto tem uma pergunta sobre João 5:4. Esse tanque foi fora do muro, do portão dos ovelhas, do sheep gate, onde as ovelhas entrou para ser sacrificado no templo para os pecados dos israelitas. Imagina, Jesus, ele está no Jerusalém, tem multidão de pessoas doentes lá, ele passar esse portão dos ovelhas, ele é o Cordeiro de Deus, ele está na casa do Misericórdia, na Cidade da Paz, ele é o Senhor, ele começa a falar com esse homem. Então, tudo isso, informação é muito importante. E tem alguma informação, você pode estudar, que as pessoas tinham uma ideia, lenda, como fala legend? Lenda? Que as águas foi especial, porque as águas que foi no tanque da Betesda, chegou no templo para eles usar. Então, tinha alguma coisa mística na cabeça das pessoas. Se você vai numa igreja onde tem cura hoje em dia, as pessoas falam que tem cura. Olha, Deus pode curar quem que Ele quer, no momento que Ele quer. É totalmente obra do Senhor Deus. Mas eu acredito que tem, às vezes, alguém que vem nesses lugares, por causa das emoções, ele está elétrico nesse lugar. Senhor Deus, eu estou curado, eu senti o poder de Deus. Eu começo a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Olha, esse homem não foi olhando para as Escrituras, não foi olhando para alguém realmente ajudar ele. Ele não foi no templo, mas ele sabia onde o templo está, porque depois ele foi curado, ele foi direto lá. Ele foi olhando para as águas. As pessoas entravam. Se Deus curou, ou se foi a imaginação das pessoas, isso foi a base da esperança que ele tinha. Irmãos, nós tínhamos uma esperança mais forte que um anjo mexendo nas águas. Nós temos a palavra de Deus. Amém. Que Jesus Cristo vem aqui no mundo para salvar nossa vida, para dar vida eterna para nós, para tirar a pena de todos os nossos pecados e dar uma vida inteira para nós entrar na família dele. Nós não precisamos de ninguém para jogar água em nós, para mexer nas águas, para vir o anjo. Nós não precisamos disso. Porque nós temos a palavra dele. Amém? Olha, mas eu estava precisando de uma água, por favor. Não mexer, mas um copo que alguém pode mais para mim. Por favor. Passa no slide, por favor. Então, tem 3 vezes onde ele tinha os portões do Jerusalém.
na Neemias, quando antes foi a reconstrução no Israel, foi no exílio. Quando foi reconstruído e foi um bicho enorme, Jerusalém tinha muitas portas. Isso coisa importante, por quê? Porque está na Bíblia. Se você vai na Neemias, você pode ver as várias portões. Obrigado. As várias portões do muro de Jerusalém. Esse aí está no templo do Novo Testamento. Bem em cima. Viu? O tanque da Betesda. O templo está aqui. O portão dos ovelhos. Então, tudo isso aqui fez parte do lugar de Jerusalém. O Herodes, o Palace do Herod, o caso do Herod, como fala? Palácio do Herodes. Todos esses lugares aqui, vocês podem pegar esse depois e ver. Então, o templo está aqui, olha. Esse foi onde esse evento aconteceu. Bem afora da entrada do portão das ovelhas, bem antes do templo. 5, a palavra que o pastor usou na portes, mas 5 o quê? Alpendres. Como? 5 alpendres. Alpendres. 5 portes, tá bom? Todo mundo sabe, a palavra que o pastor São falou. varandas, na verdade. Sim, 5 varandas. Varanda eu posso falar. 5 varandas. O número, só pensar um pouquinho, por favor, pense comigo, paciência, por favor. O número 5, às vezes, simbolizar a graça de Deus, a bondade dele e favor. Já pensou? Tem 10 mandamentos. Tem 5 para observar diante de Deus e 5 para observar com sociedade, com os irmãos, entende? Quantos livros do lei nós temos? 5. Quantas ofertas Israel tinha? Os principais ofertas tinham 5, não tinha? O holocausto, a oferta do pecado, o trespasses, o trigo e paz. 5 ofertas. O livro dos Salmos, eu não sei se vocês sabem disso. Pega a tua Bíblia e faz um estudo, por favor. O livro dos Salmos está dividido nos 5 livrozinhos. Nos 5 partes. Também essa informação fala, o lei tem 5 livros. Então, o número 5 é importante. Não foi acidente alguém construir 5 livros. Escreveu 5 livros do lei, tem 5 ofertas e tem 5 varandas nesse momento. Não é um acidente. Então, se 5 simbolizar a graça de Deus, nós temos salvação. Nós temos graça, misericórdia e paz. A trindade da salvação nos cartas do Novo Testamento, muitas cartas entram com essas palavras. Mas tem certeza, sem dúvida, tem misericórdia e tem paz por causa do significado de Jerusalém e por causa da Betesda. Multidão das pessoas enfermas. Irmãos, onde as pessoas acham tem ajuda, eles vão congregar, não vai? Hoje em dia, se uma igreja fala, tem alguma coisa para oferecer às pessoas, quando as pessoas podem receber uma solução dos problemas deles, é a solução na palavra de Deus, ou fé na palavra, mas um objeto que eles podem segurar, ou alguma coisa que é a vontade da pessoa, os multidões dos doentes vão congregar nesse lugar. Igual no tempo da Betesda. E tinha muitas pessoas lá. E Jesus, ele deu fogo a um homem lá. Por que Jesus não podia curar todo mundo lá? Ele falou, vamos tomar um banho, todo mundo na piscina, vai. Ele cura todo mundo. Eu falo, curado. Ele pode fazer isso. Ele tinha condições de fazer isso, mas ele não fez isso não.
E hoje em dia tem muitas pessoas buscando alguma coisa de Deus, mas eles não estão buscando a Escritura, irmãos. Eles não estão principalmente buscando a palavra de Deus para entender que Deus falou para crer. Eles estão procurando uma solução. Nós temos a solução porque nós temos Jesus Cristo, mas a solução é dele. Ele pode enviar da maneira que ele quer. Dr. J. Vernon McGee falou no comentário uma história dessa passagem aqui. Ele visitou um hospital onde as crianças tinham os problemas respiratórios. Ele fez uma apresentação no Páscoa. E tinha uma criança lá que falou o João capítulo 5 inteiro de memória. Mas ele fez um erro. Quando a Bíblia fala tinha uma multidão impotentes, porque isso troca de em inglês é impotent. Ele falou tinha multidão importantes, tinha multidão importante. E o pastor McGee falou que as pessoas dão risada quando a criança está falando isso. Mas depois, ele está pensando sobre isso e falou, olha, a criança falou bem. Porque Jesus foi lá. Foi lá no meio desse povo. E tenho certeza, ele acha que esse povo foi importante. Porque ele foi lá. Mas mais importante que isso, ele foi na cruz. Para oferecer o único sacrifício que tem condições de salvar nós dos nossos pecados. E foi a vida dele, foi o sangue dele. Então, eu acho que essa história foi incrível, sobre, falando, multidão, às vezes, nós precisamos mais compaixão, porque nós vimos muitas pessoas no algum lugar não procurando, não buscando as coisas certas, nós sabemos disso. E tem que levar a palavra de Deus para esse povo. Tem que orar por Deus, abrir uma porta para a palavra de Deus ser comunicada nos corações e nas mentes dessas pessoas. Então, nós chegar nesse homem, o terceiro milagre de Jesus Cristo, o homem enfermo, o homem com problema, por 38 anos. Olha, o pastor Carter falou que Deus mostrou no segundo milagre que tempo e espaço não é uma coisa de impede o poder de Deus. É incrível. Nós fazemos oração para as pessoas nos outros estados, nos outros países. Nós não tem como esticar nossos braços e tocar eles, segurar eles, mas Deus tem. O poder de Deus é mais do tempo e espaço. E esse milagre aqui, ele mostra que, se não foi 1 ano, não foi 5 anos, não foi 10 anos, não foi 30 anos, foi 38 anos. Esse homem tinha um problema. Eu não sei o que problema tem na sua vida individualmente que você está colocando diante de Deus. Mas esse homem foi esperando para Deus fazer alguma coisa por 38 anos. E num dia, Jesus chegou lá e resolveu o problema dele. E salvou ele. Não só curou, mas salvou. Nós vemos daqui a pouco. Esse site falou aqui, do gracethroughfaith.com, que ele foi na fronteira de cura, mas ele viu todas as pessoas, todas as vezes ele não tinha sucesso para entrar no tanque. Foi óbvio que a enfermidade dele foi alguma coisa que ele não acha que ele vai ser curado. Mas, no mesmo jeito, a lei de Deus mostra que nós está a necessidade da salvação, que nossas forças não têm condições para nós salvo, e nós precisamos o Salvador. Mesmo com o homem com enfermidade por 38 anos, tinha um problema que ele não tinha condições de resolver. Imagina na cabeça dele, esperando, olhando as pessoas entrar no tanque antes que ele poder entrar. Foi alguma coisa triste na vida dele. E nós, a lei condena. Nós somos pecadores. Se quebra um ponto de lei, está culpado de tudo.
nos dá condição. O salário do pecado é morte. Se a Bíblia parou lá, nós temos a morte. É o fim de nossas vidas ser a morte. Mas mesmo como o salário dos nossos pecados é morte, o dom de Deus Jesus Cristo é salvação por todas as pessoas que creem nele. Amém? Então, o que coisa nós temos nas nossas vidas que nós está esperando que precisa Jesus para cumprir nas nossas vidas? O que Ele quer fazer nas nossas vidas? Às vezes, nós estamos pensando que nós precisamos fazer na nossa força. Mas a coisa que tem que acontecer é nós faz na força dele e também na maneira dele. Os judeus, Jesus não tem uma interação com os judeus nessa passagem. O homem que foi curado, Jesus curou ele e falou, levanta, pega o seu caminho e fica andando. Ele foi andando com... Eu esqueci, eu tenho uma... A massa em ACA, como fala em português? Parece maçã, mas sem a marca. Eu tenho uma coisa que você enrola, pode fazer exercício, às vezes as crianças pegam, bate e brinca. Nem um colchonete, uma coisa bem fininha, eu esqueci de ler aqui. Porque você coloca no chão e deita em cima, não precisa pelo menos deitar no chão. É alguma coisa que ele tinha. Ele foi levando, foi sábado. E os judeus falam, por que você é um pecador, por que você está levando esse caminho, o seu campo? Por que você está levando isso? Ninguém perguntou, está curado? Ninguém perguntou, 38 anos na frente do templo, ou um tempo em frente do templo, 38 anos você tinha problema? Quem curou você? O que aconteceu? Ele está julgando. Por quê? Porque ele está quebrando a lei deles, não de Deus, a lei dos judeus. E como Jesus é judeu? Eu quero nós ler esse versículo no João capítulo 1, 10 a 12. Às vezes, quando meus irmãos americanos estão testando minha paciência, ou quando alguém da minha família está testando a paciência, se eu ler esses versículos, Deus me dá um batezinho no bumbum e me consertar para ter uma atitude certa. Por favor, João 1, 10 a 12. Alguém lê para nós. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e saber aos que creem no seu nome. Amém. Volta para o versículo 1, volta para 11, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Viu? Ele criou todas as coisas, ele foi no domínio dele, na criação dele, no povo dele, e eles não aceitam ele. Ou como fala carpinteiro. Esse é o filho do carpinteiro, porque eles estavam pensando em alguma coisa que aconteceu, um escândalo, aconteceu com José e Maria. Ele é o filho do carpinteiro. Quem é esse homem que está falando ele é igual de Deus? Nesse texto, irmãos, no João capítulo 5, a divindade, como fala? De Deus é super, mega, muito claro. Você tem direito para não crer na palavra de Deus, mas tem as consequências. Ou você pode crer e ser uma pessoa abençoada de Deus. Mas você não pode falar que a Bíblia não ensina que Jesus é Deus. Isso é impossível. Você tem direito de não crer. Deus não força você crer. Deus recomenda você crer. Também eu recomendo você crer, porque isso é a realidade da situação. Mas a Bíblia ensina que Jesus ensinou que Ele é igual de Deus. Volto para
Então, às vezes, irmãos, quando eu não estou recebido de uma maneira que eu acho que é certo, se eu estou fazendo a coisa certa, voltar para esse versículo, olha, Jesus já passou muito pior das coisas que eu vou passar na minha vida inteira, respeito do povo dele, não aceitando ele. Eu acho isso um ponto muito interessante para nós, para nossas vidas. Fé em Cristo. Esse homem foi curado pela fé dele, através do poder de Jesus Cristo. Olha, a condição de homem antes ele conheceu Cristo, a condição do homem quando ele conheceu Cristo, é a condição do homem depois ele sabia que esse homem foi Jesus Cristo. Entende? 3 condições. Jesus apareceu, ele não sabia quem ele é. Ele foi pensando, ele foi relying, como fala? Ele foi baseado, descansando no trabalho, nas forças dele para salvar ele. Se ele não tinha condições mesmo, na própria vida dele para chegar no tanque, ele precisa de alguém. Mas ele está tentando. Ele está tentando mesmo para salvar ele. Isso foi antes de Jesus Cristo chegou. Em 38 anos está esperando por alguma coisa. Quando ele conheceu Jesus Cristo falou: levanta, pega sua cama e anda. É ele obedecer o Jesus. Vamos ler esse versículo, por favor. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, é versículo 9, Fábio, lê também, por favor. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Misericórdia, ele está pegando alguma coisa do sábado. Não pode, os judeus falou. Mas Jesus falou que o sábado foi feito por homens, o homem foi feito por sábado. O que Jesus falou? Entende a pergunta? O sábado foi feito para os homens, ou os homens foi feito para sábado? Sábado foi feito para os homens. Na sequência da criação, os judeus acham que homens foi criado para as regras deles. Esse homem que foi curado pelo Jesus Cristo, ele está desobedecendo as regras dele. Isso deu bagunça para ele no meio das pessoas responsáveis, bem perto do templo. Nós vimos, a porta dos ovelhas está bem perto do templo, ele está pegando as coisas deles, ele talvez está sentando lá, tomando um TD deles. Que isso, rapaz? O que você está fazendo? Quem falou para você pegar o seu cama hoje? Hoje é sábado, tem que obedecer nossas regras, tem que obedecer as leis de Deus também. Ele falou, mas alguém falou para mim, levanta, pega, eu estou obedecendo ele. Quem é esse homem? Não sei quem ele é. Incrível, não é? Olha, mas a condição, depois esse homem conheceu Jesus Cristo, que ele sabe que era Jesus Cristo, ele fez alguma coisa muito interessante. 5:14 e 5:15. 14 e 15. Vamos ler esses versículos. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o procurado. Olha, Jesus não falou para ele ir para o templo, mas o templo, o lugar onde as palavras de Deus foram ensinando, esse lugar onde esse homem foi. Esse homem não procurou Jesus Cristo. Irmãos, nós não procuramos Jesus, ele procura nós, ele busca de nós. Nós não temos condições de correr atrás de Jesus Cristo antes de nós salvar. Ele corre atrás de nós, irmãos. Ele foi no templo onde o homem foi e falou: olha, cuidado, porque não pega mais, não vai, fica pegando, porque alguma coisa pior pode acontecer. Olha, ele tinha uma enfermidade que proibiu ele de andar ou de mover muito rápido por 38 anos. Provavelmente ele não tinha condições de trabalhar. A esperança dele por 38 anos foi para alguém curar ele. Ele foi no meio
multidão de pessoas doentes. E olha, isso é coisa que bate nos sonhos desse homem. E Jesus falou, cuidado, se alguma coisa pior que isso não acontecer, e que coisa pior desse aí? O que você acha pior de 38 anos da enfermidade nessa situação? O que vocês acham? Inferno! Ou eternidade no, separado de Deus. Isso é bem pior. E Jesus foi aqui para oferecer todo mundo para crer nele. Não tem que passar isso lugar, esse punishment, coisa que nós merecemos. Às vezes as pessoas falam, a pessoa ganha alguma coisa, que bom, você merecemos. Irmãos, eu não quero coisa que eu merecer. Esse homem foi na casa da misericórdia, na cidade da paz, no meio da graça, onde o Cordeiro de Deus encontrou ele. Isso é coisa que eu preciso. E também que eu acredito que nós precisamos também. Olha, importante que nós entendamos também que os judeus foram para matar Jesus. Eles estão fazendo uma festa dos judeus. Glória a Deus, esse homem de 38 anos foi curado. Não. Quem fez isso? Nós precisamos acabar com essa pessoa. No versículo 16 a 18. Alguém lê isso para nós, por favor. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Segura aqui. O que Jesus foi fazendo? Ele mesmo foi fazendo isso. Fazendo-se igual a Deus. Não deixe ninguém falar para vocês que Jesus nunca falou que ele é Deus. Ele não é igual de Deus. Ele foi criado, é filho de Deus, que Deus é maior. Olha, ele é igual. As coisas que o Pai faz, ele faz também. O trabalho do Pai é o trabalho dele. Ele é igual. Os judeus sabiam que Jesus está falando isso. E isso foi a razão deles para acabar com Jesus Cristo. Para fazer o planejamento para acabar com Jesus. Eles nem tinham como de adorar e louvar a Deus através da milagre verdadeira de um irmão que tinha doença por 38 anos. Eles nem tinham condições de glorificar o nome de Deus, porque é Jesus Cristo, o Deus que salva, que está ungido de Deus, que é o Senhor, curou ele no dia deles. Mas o problema, irmãos, o dia não é nosso, nem foi deles, o dia é do Senhor. Todos os dias é do Senhor, e Ele merece nós obedecer todos os dias. Então, esse movimento dos judeus para matar Jesus representar a verdade que, sem dúvida, que Jesus Cristo está falando que Ele é divino, Ele é igual com Deus. Então, nós estamos terminando agora. O que precisa acontecer conosco depois nós entendemos esse texto? No primeiro versículo que nós lemos, todos os milagres foi escrito no João para nós crer no Jesus Cristo, para acreditar que Ele é o homem que a Bíblia fala que Ele é. No João 6:29, Jesus deu resposta para eles. O trabalho de Deus é para você crer nele que Ele enviou. Entende? Se alguém fala para vocês, tem que trabalhar para entrar no céu? Sim, de uma maneira sim, tem que crer. Isso é o único trabalho que você pode fazer. Você acreditar que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo.
Isso é trabalho que nós precisamos fazer, é realmente crer. Quando nós cremos na palavra de Deus, o que vai acontecer? 1 Thessalonians 2:3. Alguém lê esse versículo para nós, por favor? Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebesse não como palavra de homem, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Segura esse versículo aqui, a palavra de Deus é coisa que trabalha dentro de nós quem crê, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Então nós devemos entregar essa palavra, não no nosso poder, não no nosso entendimento, no sabedoria, no eloquence, como fala? Eloquence? Eu não tenho muito hoje em português, mas nas palavras suaves e gostosas em português, isso não é a maneira que nós enviamos. Nós enviamos a palavra de Deus para as pessoas, como a palavra de Deus fala, para eles crerem. Para a palavra de Deus tem como de trabalhar na vida das pessoas. Amém? Amém. Então, Jesus é quem a palavra de Deus fala que Ele é. Baseado na palavra de Deus, nós precisamos não somente crer uma vez, mas continuamente acreditando. Eu estou acreditando que Jesus é meu Salvador agora, eu vou acreditar hoje na noite, amanhã e todos os dias. Acreditando continuamente que a palavra de Deus fala sobre Ele. E tem pessoas que vão duvidar quem é Jesus, é quem é nós para falar sobre Jesus. Vai ter pessoas daqui a pouco nesse mundo que já falam isso. Mas, você fala com alguém que você não vê, para fazer as coisas que ele quer, que não, especificamente, você não tem certeza que a pessoa que você está falando escreveu isso. Você tem que acreditar. Você não tem certeza em termos de, se eu escrever uma nota é fácil para o pastor Carlos agora, todo mundo viu isso. Não é questão de fé, é questão de observação. Tem as pessoas que chamam os cristãos loucos, que nós estamos obedecendo. Esse livro, as pessoas falam, é velho. O homem escreveu isso. Isso não aconteceu. Toda essa coisa, superstição, sobrenatural, ele tem muitas objeções, muitos problemas, muitas barreiras no caminho das pessoas. E sabe, nós não precisamos brigar com as pessoas. O que nós temos que fazer? Tem que entender a palavra de Deus, tem que acreditar a palavra de Deus para deixar o trabalho de Deus, faz o trabalho dele dentro das nossas vidas e tem que compartilhar a palavra de Deus. Isso é nossa obra. É Deus salvo. E Deus fez o caminho, Deus fez uma maneira para enviar o Filho dele, Jesus Cristo, para pagar o preço da nossa salvação. É necessário para nós vai para as Escrituras, para nós acreditar, para nós levantar, para nós pegar nossas camas e andar falando sobre Jesus Cristo, e falando para as pessoas o que Jesus fez para todos nós. Amém? Então, o terceiro milagre é incrível. Vamos aprender alguma lição desse homem que foi curado de Deus, que ouviu a palavra de Deus, acreditou e fez uma transformação na vida dele, que Deus pode fazer transformação nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que você deu para nós, para acreditar, para entender as coisas que você está querendo nós acreditamos, Senhor Deus. Todas as coisas na tua palavra é por benefício de nós. Então, plantar a tua palavra nos nossos corações, dá um entendimento, dá uma sede, dá uma fome, Senhor Deus, para nossos corações, para nossas mentes, para estudar a tua palavra, para entender, para deixar todos
os ares da nossa mente, do nosso coração aberto para a Tua Palavra faz ou obra que o Senhor está querendo Tua Palavra fazer nas nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado que Seu Filho Jesus Cristo tem poder para transformar os elementos das coisas da criação. Muito obrigado que Seu Filho Jesus Cristo, Ele foi aqui e tempo e espaço não foi nada para Ele. Muito obrigado, Senhor Deus, que é uma doença, que o homem não tinha esperança nas condições dele, que Jesus é maior de todas essas coisas. Ele é maior de todas as outras coisas que nós enfrentamos. Ele é Deus, Pai. E nós agradecemos que o Senhor enviou Ele para morrer por nossos pecados. Muito obrigado, Papai. Faz uma transformação mais e mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Está aí o terceiro milagre, né? Agora todos nós sabemos o que é o terceiro milagre. Mas o que é mesmo? A cura do paralítico no tanque de Betesda, né? Interessante que, poxa, que bom, né? Como ele foi obediente, né? Depois de curado, Jesus falou, levanta-te e anda, né? Aí, logo aquele homem ficou são, tomou seu leite e andava. Ele andou tanto que alguém encontrou ele andando. Então, vamos colocar a palavra de Deus em prática. Amém. Pegar o nosso colchãozinho, né? Da fé, daquilo que Jesus fez e andar, testemunhar de Cristo, colocar em prática a palavra de Deus e deixar, ainda que recebamos as críticas do mundo, mas coloca a palavra de Deus em evidência. Jesus mandou você fazer isso. Vai e faz como Jesus falou. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor, por esse grande desafio nessa